Galerinha, voltei aqui. Apareceu uma notificação no meu celular, eu fui apertar e apertei no encerrar aqui sem querer. Bom, galera, vamos lá. O que eu estava falando para vocês. Em 2020, como eu já disse em alguns vídeos anteriores aí, a nossa ideia é utilizar as redes sociais de forma mais inteligente possível. E é por isso que hoje aí vocês podem ver, eu coloquei um post da programação do canal. Então a gente vai ter a programação de dicas e a programação das lives. Então nas dicas eu selecionei 3 horários. Eu levei em conta para selecionar esses horários, os horários que tem mais, o que o Instagram é mais ativo, de acordo com o meu perfil lá. As informações são dadas pelo próprio Instagram, tá? Então, dos horários. Então, selecionei aqueles horários que tem maior circulação de pessoas aí passando pelo perfil. Então, ficaram 3 horários das dicas. 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 20 horas, 8 horas da noite. Fechou? As lives eu coloquei todos os dias, então, a partir das 6 horas da tarde. Eu não coloquei muito tarde, tá, pessoal? Até porque eu já tinha feito alguns testes no ano passado e eu achei que não teve uma circulação muito interessante de pessoas. Então vamos tentar nesse formato às 6 horas da tarde para ver aqui como é que vai ser, tá? A movimentação. Bom, então, maravilha. Falamos então das novidades aí do canal, da programação do canal. Dos horários do canal. E outra coisa, com relação ao Telegram, galera, fiz uma postagem também aí para vocês devem ter visto, que nós abrimos um grupo do Telegram. Na realidade, eu tenho 3 grupos ali no Telegram, tá? O grupo do Tríade, da editora Tríade, o grupo do aplicativo iGabaritei, que, aliás, o grupo do Telegram do aplicativo iGabaritei, a gente montou, se eu não me engano, foi em 2017, pessoal, 2016, 2017. Tem, acho que quase 1000 pessoas ali no grupo do iGabaritei. No Tríade deve ter mais ou menos umas 300 e poucas pessoas. E lá no Telegram eu montei hoje, então eu não sei falar. Eu dei uma olhada, mas estava, por enquanto, à tarde estava eu, minha esposa, e eu não sei se alguém entrou aí. Fechou? Bom, mas o grupo do Telegram que eu montei para vocês, eu coloquei o nome lá de Biblioteca do Professor Daniel. E ali a minha ideia é disponibilizar para vocês e-books gratuitos que a gente eventualmente ia lançar pela editora Tríade. Então eu vou disponibilizar para vocês lá e-books gratuitos de todas as matérias. Hoje mesmo eu disponibilizei lá para vocês vários temas de direito penal, tá? Direito penal da parte geral. Então tá ali. E outra, dessa vez eu disponibilizei para vocês lá no grupo, já tá lá postado, tá? O material em formato Word, para que vocês mesmos possam alterar aí, inserir dados e fazer o próprio material de vocês, fechou? Então eu vou tentar, quando for possível, eu vou disponibilizar em formato doc, tá? Para que vocês consigam elaborar o próprio caderno, para ficar mais fácil para vocês digitarem e tudo mais. Mas quando for possível, fechou, galera? Bom, ali a gente vai postar então e-books jurídicos, dicas, e-books de todas as matérias, eventualmente vídeos, cursos, dicas, uma série de coisas, tudo relacionado ao concurso público, fechou? Bom, grupo do Telegram, canal, programação do canal. E outro detalhe, as próximas lives, né? Eu estava pensando aqui qual seria a formatação ideal para disponibilizar no Instagram para vocês, tá? E é o seguinte, o que eu achei, a gente pode fazer vários formatos, tá? E aí eu queria que vocês enviassem mensagem para mim via direct, para a gente selecionar e vamos ver o que a maioria gosta, tá? A gente pode fazer um formato de videoaulas, fazer um curso, por exemplo, eu posso montar para vocês um curso de direito empresarial com os dados, eu dava aula de direito empresarial no curso ênfase, então é possível a gente montar um curso, uma formatação de curso de direito empresarial, ou também a gente pode montar um curso de videoaulas
de direitos, de tutela dos direitos difusos e coletivos, tratar do processo coletivo, tratar toda a parte principiológica, sistematização, também depois as ações civis públicas e tudo mais, né? Tratar também de inquérito civil, dá para a gente tratar de tudo isso. Também dá para a gente tratar de direito penal, se vocês quiserem, dessa forma. O que eu não acho tão ideal na formatação do Instagram aqui. Porque aqui a ideia é que a gente passe um conteúdo meio que nissim miojo que seja relevante. Nissim miojo e que seja relevante para vocês. Seja relevante, seja estratégico, seja realmente tenha um valor aí para que vocês possam fazer as provas. Então, qual que é a minha ideia? Ensinar vocês a utilizar a metodologia do vademécum mastigado, para que vocês mesmos consigam fazer um vademécum mastigado aí, conforme da mesma forma que a gente tem lá na editora Tríade, tá? Então, eu vou ensinar essa metodologia para vocês. Outra possibilidade, que a gente trate de cada uma das matérias. Então, de repente, na segunda-feira a gente falar de direito constitucional, mas a gente tratar de direito constitucional utilizando a própria Constituição Federal, e na Constituição Federal eu passar para vocês, então, quais são os dispositivos de lei que mais caem, como que eles são cobrados pelas bancas examinadoras, e eventualmente comentar também se tem informativo, se tem súmula, se tem jurisprudência a respeito do assunto. Então, eu acho que seria uma formatação interessante da gente tratar aqui no Instagram, passar para vocês. Tomar meu cafezinho que já até esfriou. Então, depois eu posso até disponibilizar para vocês aí um cronograma, talvez segunda constitucional, terça-feira direito administrativo, e a gente fala das legislações relacionadas ao direito administrativo e tal. Vamos ver. Bom, quero então a ajuda de vocês. Podem mandar mensagens para mim via direct, eu vou ler todas aí, responder todo mundo, e a gente seleciona o formato ideal então para as nossas lives, tá? Todos os dias às 6 horas da tarde. Todo o conteúdo que a gente tiver produzido aqui no Instagram, a gente vai passar esse conteúdo também lá para o nosso canal no YouTube, fechou? Bom, vamos lá, galerinha. Bom, dito isso aqui, vocês estão me ouvindo bem? Dito isso, hoje eu postei uma dica aí da nova lei de abuso de autoridade, que é até uma colega nossa, a Ju, que fez o pedido, muito bem, fez um muito bom pedido, por sinal. E aí eu estava selecionando algumas coisas aqui da lei para tratar com vocês, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode dar uma analisada nos dispositivos legais para definir quais são os pontos chaves aqui, os pontos importantes dessa lei que podem ser cobradas aí na prova de vocês, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro, a Lei 13.869, ela revogou a antiga Lei de Abuso de Autoridade, tá? Que era a Lei 4.898 de 65, tá? No capítulo 1º ele já abre com as disposições gerais aqui, tratando, né, ele fala que, olha, o objeto da lei são os crimes de abuso de autoridade que são cometidos. Ele traz também o conceito aqui do sujeito ativo. O sujeito ativo do crime é o agente público, que é muito interessante, pessoal, essa expressão agente público. Ela foi uma expressão muito inteligente de ser utilizada. Por quê? Porque a gente sabe que essa expressão agente público é uma expressão totalmente ampla, então que abarca servidores públicos, empregados públicos, tá? Então ela é bem abrangente, agentes políticos abrange também, então ela é bem abrangente para alcançar todos aqueles que estão na estrutura da administração pública, tanto a administração pública direta quanto a administração pública indireta, fechou? Então aqui no artigo 1º ela já fala, esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Apareceu uma notificação aqui para mim, pronto.
Beleza, parágrafo 1º. As condutas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Percebam o seguinte aqui, pessoal. O dolo, tá? O dolo nos crimes de abuso de autoridade, tá? Tá tratando aqui de um dolo específico, ou seja, é necessário que haja, então, a finalidade específica na prática da conduta pelo agente público, servidor ou não, que essa conduta ela tenha por fim prejudicar outrem ou beneficiar a si ou a terceiro, tá? E aí também uma outra finalidade específica por mero capricho ou satisfação pessoal. O artigo 2º traz, então, o conceito de sujeitos do crime. Ele fala do sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, que é qualquer agente público, então é uma expressão absolutamente ampla. Preste atenção com essa expressão aqui que pode cair, tá? Pode ser objeto de questionamento. Qualquer agente público, servidor ou não. Ou seja, empregados públicos também estão abrangidos por esta lei, pela expressão, agentes políticos também, tá? Então, servidor ou não, tanto da administração direta quanto da administração indireta, tá? Então, administração direta, a gente sabe que a administração direta, então, são União, Estado, Distrito Federal, os municípios. Aqui eles inserem também os territórios. A gente sabe que os territórios são uma descentralização administrativa da União, tá? Ser criados. E administração indireta, então, abarcando autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. O artigo 2º traz aqui ele elenca uma série de agentes públicos, tá? Só que é um elenco, um rol que não é taxativo, trata-se de um rol exemplificativo, então atenção, tá, galera? Então, servidores públicos, públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas. Então aqui entram servidores públicos, policiais civis, da polícia judiciária, tanto federal quanto as polícias judiciárias no âmbito estadual, que são as polícias civis, e também os policiais militares, tá? Todos eles e pessoas a ele equiparadas. Guardas municipais também entram aqui nesse conceito. Que mais? A polícia penal, recentemente criada por emenda constitucional também, tá? A Polícia Militar, que é um braço, uma reserva das Forças Armadas também, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então aqui é interessante, se cair na prova, não estranhem que eles coloquem os membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então é o seguinte... Vocês lembram que a expressão utilizada pela lei é agente público, e agentes públicos é uma expressão absolutamente ampla, que vai abarcar uma série de... vai abarcar servidores públicos, empregados públicos, os particulares em colaboração com o Estado, tá? Todos eles é uma expressão abrangente, então não se assustem também se eles colocarem que pode ser sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, também membros do Tribunal de Contas da União, por exemplo. Podem sim, ok? E também membros dos Conselhos de Contas estaduais também. Maravilha. Fechou? Bom, o parágrafo único ele traz então o conceito de agente público. Então aqui trata-se de uma norma penal explicativa, assim como a gente tem lá o artigo 327, eu acho que é o 327, né, pessoal? Ou 357. Depois me corrijam aí se eu estiver errado. Tá? Se eu não me engano é o 327 ou 357. Que traz o conceito de funcionário público nos crimes funcionais contra a administração. Tá? Então, aqui ele trata do conceito de agente público. Então, considera-se, reputa-se agente público todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura, tralá. Tá? Então, aqui, o que é importante a gente frisar, que no parágrafo único do artigo 2º, ele diz que são considerados também agentes públicos, tá? Então, todo aquele que exerce função, cargo público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. E aqui a gente coloca aquele exemplo clássico, né, galera? Que ainda que transitoriamente ou sem remuneração, a gente fala, por exemplo,
dos mesários nas eleições. Quem mais? A gente pode tratar também dos jurados, tá? No tribunal do júri. Fechou? Ação penal. Ação penal. Aqui, importante, hein? Se liga só. O que acontece? A lei aqui foi bem clara em dizer que os crimes de abuso de autoridade, eles são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada, galera. Fechou? Isso aqui foi importante porque na antiga lei havia uma confusão danada. Havia uma confusão danada para os desavisados, tá? Quem tinha estudado e sabia os pormenores da lei não encontrava grandes dificuldades no concurso público. Aliás, no concurso público e também no exame da ordem, era uma pergunta clássica, tá? O que acontecia? Na antiga lei de abuso de autoridade, eles falavam em representação ali. Em nenhum momento eles falavam que a ação penal era pública e incondicionada. Mas eles utilizavam a expressão representação, então qualquer pessoa poderia representar a autoridade com relação aos atos praticados por ela, tá? Que se relacionavam aos crimes lá do artigo 3º e 4º da antiga lei. E aí, o que acontecia? Muita gente que lia apenas lia a lei sem tomar um cuidado com a discussão doutrinária e jurisprudencial, acabava marcando que os crimes de abuso de autoridade, eles eram de ação penal pública condicionada à representação. E aí vinha o erro, né? Vinha erro. Errado. Tratava-se lá na antiga lei também de crimes de ação penal pública incondicionada. O que acontecia? Lá, essa palavra representação, lá na lei, ela estava no sentido atécnico, tá? Ela não estava no sentido de condição de procedibilidade da ação penal. Não. Ele estava sendo utilizada como uma expressão de direito de petição, como notícia crimes, por exemplo, tá? Então, era utilizada não no sentido de condição de procedibilidade da ação penal. Mesmo na lei antiga, então, a ação penal era pública incondicionada. Fechou? Então, não vamos errar. Maravilha? O que vai ser pedido aqui? O examinador vai colocar a seguinte frase, escuta o que eu estou falando, vai colocar a seguinte frase na prova. Vai falar assim, ó. A nova lei de abuso de autoridade trata expressamente do tipo de ação penal nos crimes de abuso de autoridade, por exemplo, tá? Então, ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que o Ministério Público, então, tendo elementos suficientes de autoria e materialidade, vai poder, então, oferecer a denúncia, independente de qualquer posicionamento da vítima, tá? Fechou? O artigo 1º, ele trata da ação penal pública, a ação penal privada subsidiária da pública, lembrando que a ação penal privada subsidiária da pública, ela está prevista lá no rol, então, dos direitos individuais, é um direito fundamental, está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, tem previsão também lá no Código Penal, tem previsão também no Código de Processo Penal, e aqui a lei, respeitando então o princípio da especialidade, diz que também caberá, sim, então, a ação penal privada subsidiária da pública, no caso de inércia do membro do parquê. Então é o seguinte, no caso de inércia, ou seja, no caso do Ministério Público deixar transcorrer o prazo para o oferecimento da denúncia, o que vai acontecer? Aí sim abre-se a possibilidade de intentar, da vítima, ou seu representante legal, intentarem a ação penal privada subsidiária da pública, também chamada de queixa subsidiária. Maravilha? Fechou? Então é o seguinte, é admitida a ação penal pública incondicionada, a lei traz que é admitida então a ação penal privada subsidiária da pública, quando a denúncia não for intentada no prazo legal, ou seja, a inércia do Ministério Público, e aqui cuidado, porque é o seguinte, se o Ministério Público ele promove o arquivamento do inquérito policial ou do procedimento investigatório criminal, significa que há sim uma manifestação do parquê. Maravilha? Então aqui, na verdade, ele não deixou de intentar
a denúncia, de oferecer a denúncia no prazo legal? Não. Houve o quê? Base para a promoção de arquivamento. Então, quando o Ministério Público ele promove o arquivamento das peças de investigação, tanto do inquérito policial, como também o procedimento investigatório criminal, que a gente sabe que o Ministério Público também pode fazer investigações, o que vai acontecer? Nesse caso, não caberá ação penal privada subsidiária da pública, apenas no caso de inércia do Ministério Público. Maravilha? Então, cuidado, tá? Tem posição jurisprudencial com relação a isso e outra. Isso já caiu muito no concurso público e vai continuar caindo. Cuidado, fechou? Combinado? Maravilha. Seguindo então, parágrafo 2º. Vocês estão gostando do jeitão assim? A gente pode seguir então, falar de constitucional, tá, mas vamos voltar aqui. Parágrafo 2º. Ação penal privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então é o seguinte, aqui o prazo decadencial, tá? Prazo decadencial de 6 meses, contado da data. Cuidado aqui, porque o prazo aqui de 6 meses da ação penal privada subsidiária da pública, o início do prazo não é do conhecimento da autoria, mas sim da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia do Ministério Público. Então, a partir do momento que o Ministério Público não agiu, aí caberá no prazo de 6 meses a queixa subsidiária. Maravilha? Tá, e outra coisa, o que o Ministério Público... e detalhe, pessoal, essa decadência aqui é a chamada decadência imprópria. Quem fala muito bem disso é o professor Renato Brasileiro, tá? Lá do G7. Então, aqui trata-se de uma decadência imprópria. E por que é uma decadência imprópria? Porque aqui a decadência, tá? Se a vítima ou seu representante legal não exercerem a queixa subsidiária, não vai extinguir a punibilidade da mesma forma como acontece lá para a ação penal condicionada à representação. Aqui é totalmente diferente. O que vai acontecer aqui? Aqui não há o mesmo efeito da decadência própria. Então, passou esse prazo de 6 meses, a única coisa que vai acontecer é que a vítima ou seu representante legal não vai poder mais, então, intentar a queixa subsidiária. Porém, o Ministério Público poderá fazê-lo enquanto o crime não estiver prescrito. Maravilha, por quê? Porque a ação penal é pública incondicionada. Maravilha? Bom, aqui no artigo 1º, também voltando aqui, pessoal, aqui fala das providências que o Ministério Público pode tomar diante, então, da queixa subsidiária, né? Então, o que ele pode fazer? Pode editar a queixa, pode repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Belezeira? Bom, seguindo. Capítulo 4, efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Galera, efeitos da condenação aqui. O artigo 4º, ele traz três efeitos da condenação. O primeiro, que é tornar certa a obrigação de reparar o dano, tá? Detalhe aqui, só cuidado com essa expressão aqui que eu vou falar para vocês. Então, um efeito da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano, tá? E aqui, da mesma forma que está previsto lá no Código de Processo Penal, o juiz ele já vai fixar na sentença um valor mínimo a título de reparação, tá? De danos materiais, dos danos causados pelo crime, tá? Pode ser danos morais, danos materiais e danos morais também é possível, se eu tiver parâmetro para o juiz fazer e mensurar isso aí, tá? Tem jurisprudências relacionadas a isso também. Só que lembrando, essa fixação de valor mínimo aqui, a própria lei diz o seguinte, que ela vai depender de requerimento do ofendido, tá? Então, para que o juiz ele fixe então o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, tem que haver o requerimento do ofendido, tá? O inciso 2, isso aqui, inabilitação, o outro efeito da condenação por abuso de autoridade, inabilitação para o exercício de cargo, mandato eletivo, função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Cuidado com esse prazo aqui, tá? De 1 a 5 anos. Não acho... pode ser que apareça em prova, é uma sacanagem quando isso acontece, porque a gente sabe que isso não determina conhecimento no concurso público, mas o fato é que de vez em quando aparece lá
uma alternativa, uma questão pedindo então esse prazo de inabilitação, tá? Então lembre-se, o prazo de 1 a 5 anos de inabilitação para o exercício de cargo, mandato eletivo, função pública, tá? E o terceiro efeito, a perda de cargo, mandato eletivo e da função pública. Cuidado, o seguinte, o próprio parágrafo único ele diz que esses dois incisos, o 2 e o 3, tá? Eles são condicionados, tá? Todos eles não são defeitos automáticos, tá? Então, primeiro, reparação do dano, para o juiz fixar o valor mínimo lá, tem que haver o requerimento do ofendido. Incisos 2, 3, inabilitação para o cargo e a perda do cargo não são efeitos automáticos, eles devem ser motivadamente declarados pelo magistrado na sentença. E no caso, tá? E o seguinte, além de eles não serem automáticos, o que acontece? Eles só vão ser aplicados no caso de reincidência em crime de abuso de autoridade. E aí, o que vocês acharam disso aqui? Tá? Então, de acordo com o parágrafo único, esses efeitos, perda do cargo, inabilitação, eles só serão aplicados no caso de reincidência. E cuidado aqui, tá? Porque não se trata de uma reincidência comum, e sim de uma reincidência específica, tá? Então tem que ter uma reincidência em crime de abuso de autoridade. Maravilha? Artigo 5º, então, fala das penas restritivas de direito, que são elas que vão substituir as penas privativas de liberdade que são previstas para os crimes de abuso de autoridade. Então aqui nós temos prestação de serviço à comunidade, suspensão do exercício do cargo, função, mandato eletivo, pelo prazo de 1 a 6 meses e tal, tá? Lembrando que as penas restritivas de direito elas podem ser aplicadas tanto de forma autônoma quanto cumulativas, tá? Isso por expressa previsão legal. Fechou? Artigo 6º, o capítulo 5 aqui trata então das sanções de natureza civil e administrativa. Lembrando aqui, tá, galera, que praticado o abuso de autoridade, surge então uma tríplice responsabilização, que a gente fala que é a responsabilidade tríplice. E por que é tríplice? Porque praticado o abuso de autoridade pode haver então uma responsabilização penal, pode haver também uma responsabilização civil e também uma responsabilização administrativa, tá? Por infração, então, disciplinar. Então é possível 3 tipos de responsabilização. Lembrando que, todo mundo já sabe, que há independência, então, entre essas instâncias. Então, é possível que haja a imposição de responsabilidade administrativa, bem como uma responsabilização civil e uma responsabilização penal, porque essas instâncias elas são independentes. Fechou? Lembrando o seguinte, cuidado, que essa regra ela não é absoluta, ela é relativizada, tá? Por expressa previsão legal. A gente tem, aliás, uma previsão legal nesse sentido, nós temos inclusive lá no Código Civil, nós temos na legislação administrativa e também aqui na legislação, tá? Especial, na Lei 13.869 de 2019, a nova Lei de Abuso de Autoridade. Que é o seguinte, galera, se o juízo criminal, ele entendeu pela inexistência, então ficou provado lá a inexistência do fato, ou a inexistência, por exemplo, de autoria, ou foi apurada que a autoria era de outra pessoa, e não da pessoa, do réu do processo penal, tá? Essas duas hipóteses, elas fazem sim coisa julgada, tanto no âmbito civil, quanto no âmbito administrativo, tá? Então é o seguinte, existência da infração penal ou autoria. Fechou? Isso aqui está lá no artigo 7º da lei. Parará. Vamos lá para os crimes e das penas. Passar rapidinho aqui, talvez a gente chegue até no artigo 15 ou 20, tá? E se a gente não conseguir terminar, a gente pode seguir na nossa próxima live. Aí vocês mandam pra gente uma mensagem pelo direct. Fechou? Então vamos lá. Artigo 9º. Decretar, então, quais são os crimes aqui? Lembrando, os crimes de ação penal pública incondicionada, tá? Então vamos lá, bora. Artigo 9º. É considerado crime de abuso de autoridade decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.
Então, lembrando que privação de liberdade, então, o que é privação de liberdade? Então, é a exceção no Estado Democrático de Direito, no Brasil. Então, a privação de liberdade é a última ratio, tá? E aqui, quando a gente fala de privação de liberdade, a gente tem que falar, generalizar, tá? Então, quais são os tipos de prisão que nós temos no Brasil? Nós temos a prisão pena, ou prisão definitiva, que é aquela que decorre da sentença penal transitada em julgado, ou acórdão penal transitado em julgado. Lembrando que o STF então voltou atrás no entendimento, adotando então agora o entendimento de que a prisão não é possível mais prisão provisória, mesmo que confirmada a sentença penal no segundo grau, então pelo tribunal, é necessário realmente que haja o trânsito e julgado, tá, da sentença ou acórdão penal condenatório. Mas isso também não impede que seja decretada, por exemplo, a prisão preventiva do réu no processo penal, desde que estejam presentes os requisitos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal. Fechou? Então tá. Decretar medida de prisão de privação de liberdade e manifestação de desconformidades com as hipóteses legais. Então, lembrando que além da prisão definitiva e prisão pena, nós temos também as prisões provisórias. Quais são as prisões provisórias? Então, nós temos a prisão preventiva, a prisão temporária. Há quem entenda que a prisão flagrante ela é uma prisão provisória. Eu particularmente entendo que, de acordo com, sigo mais ou menos a linha do Auri Lopes Jr., no sentido de que, como o flagrante ele não prende por si só, ele deve ser convertido em prisão preventiva. Eu não sei se seria o ideal sustentar ainda que a prisão em flagrante ela continua sendo uma espécie de prisão provisória, tá? Mas sim que seria uma fase administrativa para a conversão futura de uma prisão preventiva, desde que haja então os presentes requisitos legais e não caiba também nenhuma das medidas alternativas à prisão. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de... E aqui ele fala, deixar de relaxar a prisão em flagrante manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva, ou deferir liminar ou considerar a ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível, aqui quando ele mesmo toma conhecimento, tá? Então, por exemplo, aqui dá a ordem de habeas corpus de ofício. Lembrando que, olha só, atenção com isso aqui, o parágrafo único, essas modalidades aqui, do artigo 9º, parágrafo único, o crime é próprio, tá? Então, a lei fala autoridade judiciária, então é o juiz aqui. Muito cuidado, porque isso aqui vai ser explorado em prova. Na prova eles vão alterar a autoridade judiciária, eles vão colocar por autoridade policial. Atenção, fechou? Artigo 10, ele trata da condução coercitiva de testemunha ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Atenção aqui também, porque aqui o tipo fala em testemunha ou investigado. Então, a gente não está falando aqui de acusado, ou seja, réu no processo, e nem estamos falando o seguinte, aqui no caso de vítima, fechou? Detenção, e outro detalhe, galera, percebam, vocês devem ter dado uma olhada na lei, mas percebam o seguinte, que a pena aqui, detenção de 1 a 4 anos, né, a pena mínima totalmente insuficiente, né? No meu entendimento é uma pena absolutamente insuficiente para proteção eficiente de um bem jurídico, mas é o que foi previsto aqui, tá? Então detenção de 1 a 4 anos e multa. Então 1 a 4 anos a gente sabe que é possível, então não se trata, possível então a pena mínima aqui inclusive de suspensão condicional do processo, lá de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção, olha só, detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui também cabe suspensão condicional do processo e também cabe a transação penal. Incorre na mesma pena, que aqui estão condutas equiparadas. Fazer um resumo breve aqui para vocês, trata em essência da prisão em flagrante, da prisão preventiva e da prisão temporária e também, inclusive, da medida de segurança e de internação. Tá? Artigo 13.
constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Bem interessante esse inciso aqui, hein? Por que é interessante? Olha só, que vamos pensar nas hipóteses. Se eventualmente a gente, o delegado de polícia ou até mesmo os policiais que fazem a prisão captura, ostentarem então aquela pessoa, a pessoa que foi capturada e está sendo conduzida para a delegacia, para a lavratura do auto de prisão em flagrante, ou mesmo na delegacia de polícia durante a lavratura ou após a lavratura do auto, a autoridade então colocar, exibir então essa pessoa que está sendo presa, eventualmente, se houver violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência, então é possível então que a autoridade incorra no crime de abuso de autoridade. E é interessante o seguinte, tá? Não só a violência ou a grave ameaça. Aqui o artigo 13 fala também da violência imprópria. O que é violência imprópria? Aquela violência que decorre da redução da capacidade de resistência da vítima. Então é o seguinte, o que será que entende aqui? Será que, de repente, se a pessoa que está sendo presa em flagrante delito, a pessoa que foi capturada e ela está algemada e de repente for exibida, será que configura então o abuso de autoridade pelo fato de a algema reduzir a capacidade de resistência? Então, que a gente vai ver no decorrer assim da aplicabilidade, no decorrer do tempo, e a aplicabilidade desta lei aqui na prática, né, na vida prática, né, pessoal? Beleza? Vamos lá. Artigo 15, constranger a depor sob ameaça de prisão, pessoa que em razão de função, ministério, ofício ou profissão deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aqui a gente sabe que algumas pessoas, elas têm então esse direito de guardar o sigilo, então recebem informações, elas não podem ser obrigadas então a testemunhar sobre esses fatos, tá? Artigo 15, artigo 16, deixar de identificar-se, esse tipo é interessante, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Olha só que interessante, galera, porque é o seguinte, aqui o tipo está falando assim, ó, a gente sabe que aqui é um direito, então, do preso ter a identificação dos responsáveis pela sua prisão. E a gente sabe que esse direito é um direito fundamental, decorre lá do artigo 5º da Constituição Federal. A gente sabe disso. Mas olha que legal. Aqui ele deixou bem claro, o artigo 16, que esse dever de identificação, ele não ele se aplica em dois momentos aqui. Tanto na hora da captura, então da prisão captura, quanto também depois, durante a lavratura da prisão em flagrante. Tá? Então, quando a pessoa foi capturada em situação flagrancial, ela tem o direito, então, de ter a identificação dos responsáveis por sua captura. E também durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, também das pessoas que apresentaram o preso na delegacia de polícia e também dos policiais que participaram então da lavratura da prisão em flagrante, inclusive da autoridade policial. Maravilha! Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Então, aqui no interrogatório extrajudicial, que ocorre então durante o inquérito policial, o que acontece? Ele não pode ser realizado durante o período noturno, salvo no caso de flagrante delito. Havendo flagrante delito, então, por óbvio, vai ter que ser feita o inquérito policial. Porque é o seguinte, né, galera, principalmente quem está na área policial sabe, normalmente também os flagrantes são feitos quando? Nas madrugadas, à noite, né? Porque é o horário que tem a maior atividade também ilícita, criminosa, tá? Então, havendo a prisão em flagrante delito, é possível então que seja feito o interrogatório policial, ainda que durante o período de repouso noturno. E também, outra hipótese, se a pessoa
que está sendo o preso aqui ou o investigado, no caso se ele estiver assistido, devidamente assistido e consentir em prestar declarações também. Aí sim será possível fazer o interrogatório policial durante o repouso noturno, tá? Agora, interessante, hein? Seguinte, será que esse tipo ele se aplica também para o interrogatório conduzido pelo presidente do procedimento investigatório criminal? E quem é o presidente da investigação no procedimento investigatório criminal, o PIC? É o Ministério Público. Eu entendo que aí não se aplica esse artigo 18. Por quê? Pelo princípio da taxatividade. O artigo 18 ele fala submeter o preso a interrogatório policial. Se é um interrogatório policial, não se trata de interrogatório ministerial, ou seja, o interrogatório então feito pelo promotor de justiça ou pelo procurador da República no âmbito do Ministério Público Federal, tá? Isso pelo princípio da taxatividade. Talvez tenha sido um lapso aqui do legislador, né? Mas que a gente não vai poder fazer uma interpretação extensiva, nenhuma analogia, porque não cabe analogia em Malam partem no direito penal. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Então, assim, o preso ele pode enviar, ele tem canal aberto aí para fazer todos os seus pleitos perante a autoridade judiciária, tá, pessoal? A gente sabe, inclusive quando lê a lei de execução penal, que há então esse acesso, então há o direito de acesso das pessoas presas com a autoridade judicial para constatação e análise de toda a sua situação de custódia, tá? Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado. Então aqui a gente já sabe também que a entrevista pessoal e reservada do preso com o seu advogado quando da realização do inquérito, do interrogatório, tá? Então, se a autoridade judicial ela impedir, não deixar que seja realizada, então, essa entrevista pessoal e reservada antes, tá, do interrogatório, pode sim ser enquadrado no crime de abuso de autoridade. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou investigado, de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Tá. Artigo 21. E aí a gente encerra aqui por hoje. O artigo 21, ele traz o seguinte, infelizmente, né, galera, a gente sabe que isso acontece, a gente vê noticiado, a gente já viu noticiado várias e várias vezes, situações em que pessoas de ambos os sexos são custodiadas numa mesma cela. Isso é lamentável, tá? Que o Estado abre oportunidade para que haja, inclusive, aí, abuso, violências praticadas pelos presos com as mulheres que estão alojadas juntos e tal. Então o artigo 21 ele traz expressamente um tipo penal que tipifica, criminaliza a conduta de manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou no mesmo espaço de confinamento. A crítica que eu faço aqui é com relação à pena. A pena é extremamente baixa, detenção de 1 a 4 anos. Embora não seja uma infração penal de menor potencial ofensivo, então a gente não pode falar aqui em transação penal, mas é possível a suspensão condicional do processo. Então a gente vê aqui detenção de 1 a 4 anos. Meu mestre Davi André. Pessoal, aí, Davi, que bom que você entrou, vou ter que falar aqui abertamente. Meu professor do coração. Olha, galera, tenho que falar para vocês. Quando eu estava estudando para delegado de polícia, eu fui para o Rio Grande do Sul, eu fui aprovado na segunda fase, então eu fui para o Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, porque eu ouvi falar, na época, isso foi em 2009, Davi, eu acho, foi. Porque no Correio Web ainda,
o pessoal falava assim, olha, se você foi aprovado para a segunda fase de delegado no Rio Grande do Sul, você tem que ir para o Rio Grande do Sul para ter aula com o Davi André e também outro professor que eles falavam muito bem, que é o professor Alexandre Salim. E galera, o que eu fiz? Na hora que eu vi meu nome na lista dos aprovados, eu fui direto lá para Porto Alegre e fiquei fazendo o curso preparatório, aí uma reta final de preparatório para a segunda fase de delegados. O professor Davi, ele foi o responsável pela minha aprovação. Para mim, o professor Davi é o melhor professor de direito processual penal do país. O cara é fera. Então, ó, já vão lá no perfil dele, porque o professor Davi, ele é sensacional. Aliás, quando a gente estava estudando, não sei se o Davi lembra, mas ele sempre foi muito comprometido com os alunos e ele elaborou vários simulados para a gente testou antes de fazer a prova, a gente fez vários simulados, exaustivamente, e sempre tratando com as teorias mais modernas de direito penal e direito processual penal. Era fantástico. E nesses simulados, eu lembro que o professor Davi falou o seguinte para mim, quando ele corrigiu o meu simulado, ele falou assim, eu perguntei, professor, e aí, como é que eu fui, né? E ele falou assim, olha, você já é delegado, Daniel. Aquilo, Davi, eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar para você, porque aquilo foi uma das frases mais impactantes que eu já senti em toda a minha vida. Naquele dia era noite, naquele dia o que o Davi falou, olha, Daniel, você já é delegado. Eu fui para casa, eu estava numa pousada, próximo do cursinho IDC, fui para casa, e com aquela felicidade, aquele choro de emoção preso assim na garganta, aquela felicidade, e fui e falei, puxa, eu estou no caminho certo. Tenho que continuar estudando, né? Ainda não tinha feito a prova, então eu tinha que continuar estudando forte. Mas eu sabia que eu estava no caminho certo. Então, porque eu sabia que pessoas extremamente preparadas estavam do meu lado e estavam, olha, me chancelando, falando, Daniel, continua assim, que esse é o caminho. Força. Bom, agora a gente tem que falar mais uma outra parte, Davi. Bom, aí, galera, o que aconteceu? Eu fui aprovado na segunda fase. E aí ia ter a prova oral. Putz, aí foi outra preocupação, né? Eu falei, puxa, agora tem que me preparar para a prova oral. E aí? E aí, mais uma vez, a galera, não, tem que ir para o Rio Grande do Sul, tem aula com o professor Davi. E aí eu falei, puxa, pessoal, não tinha dinheiro para nada mais. Eu não tinha dinheiro, não tinha o que fazer mais. O que eu fiz? Na época, galera, eu colecionava um monte de bonequinho, de action figures. O que eu fiz? Coloquei todos eles para vender no Mercado Livre. E consegui um dinheiro, fui para Porto Alegre, consegui ficar, se eu não me engano, fiquei algumas semanas lá para fazer o curso da prova oral com o professor Davi. Mas eu tinha certeza que era essencial para minha aprovação ter as aulas com o professor Davi. E com as aulas também com o professor Salim. E detalhe, outro professor também que me marcou muito, o professor Pietro. Só que o Davi em especial, porque ele estava do lado, quem fez a prova de delegado sabe, o Albeste sabe, todos os delegados no Rio Grande do Sul sabem. Aliás, todos aqueles que se preparam para o concurso público no Rio Grande do Sul conhecem o professor Davi, sabem como ele é. E na prova oral, na preparação da prova oral, eu lembro que o professor Davi, ele foi fazer um simulado. E a gente gravou esse simulado. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui fazer o simulado com ele, ele fez umas perguntas para mim, e eu gaguejei muito, e eu não estava conseguindo me expressar muito bem, e eu não sabia muito bem como me portar ali. E graças a Deus tinha o querido professor Davi para me colocar nos eixos, então, que fez todas as orientações aí e conseguiu lapidar para que quando eu estivesse na frente dos examinadores lá na prova oral, conseguisse ter êxito. E aí não teve segredo, pessoal, foi muita luta, muita batalha, com as pessoas corretas do nosso lado, fica tudo mais fácil. Então eu tive a sorte de ter aula com o professor Davi
E ele, eu falei, e essa não é a primeira vez, eu já falei várias outras vezes também, inclusive quando eu pedi exoneração lá do cargo de delegado, também mandei uma mensagem pro Davi. Então o Davi, ele, professor Davi, eu vou chamar de professor, é o meu professor. O senhor é responsável pelo meu sucesso. Eu tô aqui, embora não esteja no cargo de delegado que eu pedi exoneração, mas eu tô aqui por sua causa. Quem me motivou também a ser professor foi você, professor. Então, é uma grande honra ter sido seu aluno. E um grande abraço. E conte sempre aqui com o seu eterno aluno. Beleza, Davi? Um grande abraço. Bom, galera, nossa, fiquei muito feliz aqui que o professor Davi entrou. Tem tanta história e, nossa, eu lembrei aqui outra coisa. E também tem, último detalhe, eu quero deixar registrado aqui. Eu lembro no TAF também. Quando terminou o TAF, o teste de avaliação física, todos foram, as pessoas que foram aprovadas, a gente foi lá para o curso IDC, onde a gente fez uma confraternização ali com os aprovados no concurso de delegado. E de novo o professor Davi falou algo que me impactou muito. Ele falou assim para todo mundo naquele dia, ele falou, olha, vocês parabéns por terem sido aprovados, e falou, não percam, e ele falou isso, ele falou assim, não percam a sensibilidade, só peço que não percam a sensibilidade. E isso foi outra frase que me acompanhou o resto da vida, para que a gente nunca perca a sensibilidade, nunca perca a empatia, pessoal. Quem me ensinou foi esse cara aqui, ó, professor Davi. Um grande abraço, meu mestre. Fica com Deus, viu? Valeu, galera. Bom, fui. Amanhã, às 18 horas, 6 horas da tarde, tem mais. Estou indo lá. Fui. Tchau, tchau, tchau. Valeu, Davi. Valeu, Thiaguinho.